Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje é absolutismo e Revolução Inglesa, tá? Ninguém conhece essa Revolução Inglesa, ninguém ouve falar. Todo mundo acha que a Revolução Inglesa é a Revolução Industrial, mas não, né? A Inglaterra teve uma revolução que foi tão quanto importante a Revolução Francesa, só não tanto porque a monarquia continuou, mas uma monarquia muito mais controlada pelo parlamento, tá? Então, nós vamos aqui abrir, já estou compartilhando a tela com vocês, já está compartilhada, porque se desse qualquer erro, eu já não começava a gravar, então agora já comecei a gravar, né? Então, qual a importância dos três poderes? Primeiro a gente tem que pensar nisso, né? Qual a importância dos três poderes? Quais são os três poderes mesmo? Se a gente está ao vivo, você já me fala, né? Legislativo, judiciário, executivo. Para que serve isso? Para um equilibrar o outro, né? Ou seja, quando um está saindo muito da linha, o outro chega, puxa o tapete e equilibra, né? O outro chega e diz, opa, peraí, não é bem assim, e equilibra os poderes, tá? Para isso serve a divisão de poderes feita por Montesquieu, a ideia dele, né? Dessa divisão de poderes, tá? Qual a importância do Congresso e do Senado, né? A importância é o quê? É equilibrar os poderes, justamente fazer com que o executivo, o presidente, ou o rei, não tenham excessivo poder, tá? E quais ideias deram origem a essas instituições, né? Foram os iluministas, tá? Isso aí, os iluministas a gente vai ver depois, tá? Bom, então, o poder político hoje está legitimado no quê? Né? Hoje em dia, o poder político, quem legitima um político? Quem legitima alguém a ser presidente, vereador, prefeito, governador? Quem é que legitima? Quem? O voto, né? Ou seja, as pessoas que votam, tá? Isso é o que legitima. Já como era no absolutismo, né? Quem legitimava o poder do rei, da rainha, era Deus, tá? Era a igreja, tá certo? Então, era a Igreja Católica que dizia que ela, como representante de Deus, dizia que aquele rei ou aquela rainha poderia reinar. Não havia questão do voto, nem nada. Constituição, passa longe, não existia na época, tá? No absolutismo não tinha Constituição. O rei, ele fazia o que ele bem entendesse, ou a rainha. Não existia Constituição. Isso aí vai ser uma exigência da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa também depois, tá? O que fazem os ditadores? A primeira coisa que eles fazem, né, é acabar com a Constituição, tá? Para que serve uma Constituição? Para que será que serve uma Constituição? Será que ela é tão importante assim? Porque, em tese, ela freia, controla o governante. Para isso serve uma Constituição. A Constituição está acima de todas as pessoas no Estado, todas as pessoas no país. Nenhum governante, nenhum político pode estar acima da Constituição, né? Pelo que muitas vezes se fala, quando algum político faz alguma coisa, em seguida se ataca dizendo que algo é anticonstitucional, tá? Então, nada pode estar acima da Constituição. E aí a questão do parlamentarismo, gente, como é que funciona o parlamentarismo? Tem muitos países que são monarquias parlamentaristas e repúblicas parlamentaristas, tá? Como é que funciona? Eu coloco aqui o exemplo do céu, por exemplo, tá? No céu, por exemplo, vocês têm já quando vocês votam, que vai ser o presidente, vai ser isso, aquilo, né? No parlamentarismo, não. São os partidos que têm maioria, tá? E aí, o que tem maioria vai escolher o seu representante, tá? Então, como se fossem as eleições do céu de vocês, por exemplo, vocês não vão votar, o fulano que é presidente, o ciclano que... Não, vai ser como chapas, né? Onde vai ter uma maioria ou não, né? E a maioria que tiver votos, aí ela vai escolher o seu presidente, tá? Então, esse é o parlamentarismo. Isso aí depois vocês vão fazer um trabalho, vou mandar para vocês uns textos sobre o assunto, que vai ser outra semana que eu vou ocupar para isso, porque eu acabei adiantando uma ideia, então eu vou dar isso aí. Aí vocês têm mais tempo para fazer, não fica tão pesado para vocês lerem o documento e tal, e poderem entender o que é o parlamentarismo e fazer um trabalho sobre isso. Inclusive, no Brasil, quis se colocar o parlamentarismo, houve um pouco de parlamentarismo antes do golpe de 64, e também houve um referendo em 94, que estava já na Constituição, para escolher se a gente voltava à monarquia e se tinha parlamentarismo ou presidencialismo, tá? E tem os prós e contras que vocês vão analisar e vão colocar, tá? Geralmente a gente sempre debate esse assunto. Então, o que se fala do absolutismo, né? O que o absolutismo era?
a origem divina do poder do rei. Né? Então, o rei era rei pelo poder divino, certo? Não pela autoridade mandada do povo, não, isso aí era democracia. Tá? Isso aí é de uma sociedade que é a república ou até a monarquia, mais parlamentarista, por exemplo. O rei como um pai, tá? Estava mais um padrasto, né, gente, que fazia o que ele bem entendia e só favorecia os seus, obviamente, né? Mas ele é visto como um pai guiado pela razão. Então vamos ser defensores, como Hobbes, que o poder absoluto com condição de paz e progresso. Então, ele achava que era importante haver um poder absoluto. Ele é o famoso aquele que dizia que o homem é o lobo do homem. Né? Então quer dizer o que o homem é o lobo do homem, né? E o que faz o lobo? Né? O lobo se persegue a sua caça, sempre quer o melhor, sempre vai mastigar a sua caça, sempre vai perseguir, né? Isso que vai fazer o lobo. Então, ao dizer isso, ele está dizendo que o ser humano sempre vai estar perseguindo um ao outro, que nunca vai ter paz entre os seres humanos. Então, precisa de um poder absoluto para conseguir ter um equilíbrio entre os seres humanos. Né? O Bossuet vai dizer que o poder real é incontestável. Tá? Então, são os dois puxa-saco do absolutismo, certo? Os outros não querem matar ele, certo? Porque eles pensam completamente ao contrário, tá? Como Montesquieu, por exemplo, vai falar nos Três Poderes. É ele que é o primeiro que vai falar nos Três Poderes. Aqui está Luís XIV, que é o representante máximo do absolutismo, tá? Que é na França. Tá? O poder absoluto, o poder centralizado, ele que vai criar Versalhes, que é um mega palácio, né? Enorme, gigante, que a gente vai um dia a oportunidade de visitar, ou que já visitou, né, uma viagem familiar, e um palácio gigantesco que tem fora de Paris, onde ele reunia toda a nobreza ali naquele palácio, todo mundo morava lá, imagina a quantidade de fofoca que tinha, né? Tem vários seriados e filmes que falam de Versalhes, e como é que era, né? E sim, era muita gente morando no mesmo lugar, parece que aproximadamente 3 mil pessoas no mesmo lugar, e com todos os luxos, e o Luís XIV sustentando todo mundo, tá? Agora, por que ele fazia isso? Ele fazia isso com a grande nobreza. Para quê? Para que ele fazia isso? Lembrem, a diferença com a questão do feudalismo, que tudo o rei não tinha poder, bom, aí o rei tem um poder absoluto. E por que ele coloca a nobreza toda a morar no mesmo palácio que ele? Para ficar de olho aqui, ó, nessa nobreza aí, tá? Então, para isso que ele fazia isso aí. Bom, então vamos agora para a Inglaterra e a Revolução Inglesa. O que ela foi? Tá? Tem um poder representativo do parlamento inglês, tá? Existia o parlamento na Inglaterra, né? Não havia os três poderes, mas havia o parlamento. Que o parlamento é o executivo e serve para controlar o rei, tá? Então, no início dos Tudors, né, reinado de Henrique VIII, Elizabeth I, havia uma forte conexão entre o rei e o parlamento, ou seja, eles se davam muito bem, né? Os interesses dos dois eram muito parecidos, né? Eram protestantes dos dois. Então, estava tudo bem. O parlamento, a maioria, era burguesia, tá? Então, satisfação dos interesses da burguesia. Quais eram os interesses da burguesia? A centralização do poder era muito importante para os negócios, né? A unificação monetária, muitíssimo importante para os negócios, ter só uma moeda no país e não ter várias moedas, como existia no feudalismo, né? E tarifária, né? Também unificação tarifária, ou seja, só uma tarifa no país inteiro, as mesmas tarifas, né? Não ter uma diversidade de tarifas, que dava uma confusão geral, né? E havia os corsários, aquilo que eu já contei para vocês, o que era um corsário mesmo, lembra? E que era um pirata. Pirata, você já sabe o que é, né? Pirata é aquele que rouba, navegador que rouba outros barcos, roubava os barcos espanhóis, né? Cheios de ouro e prata. E os corsários são pagos pela coroa, sabe a diferença? O pirata é autônomo, o corsário é mandado pela coroa, tá? E a expansão marítima também, né? Que a Inglaterra vai tentar fazer e vai favorecer a burguesia, tá? Então, havia a burguesia e a gentry. Quem era gentry? Eram burgueses que compravam títulos de nobreza, porque é engraçado, né, gente? Mesmo que os burgueses não gostassem da mentalidade da nobreza, por exemplo, a nobreza, ela gastava dinheiro, um monte, tudo. E a burguesia tinha outra mentalidade, né, de investir, de economizar, de acumular, né? Mas ser nobre sempre era bom, né? Então eles compravam os títulos de nobreza. E tinha uma satisfação com a igreja anglicana, por quê? Porque a igreja anglicana, como nós vimos no protestantismo, ela não condenava o lucro, não condenava a usura, né, que era empréstimo a juros, não condenava o acúmulo de riquezas, certo? Então, eles estavam totalmente satisfeitos, tá? Então, acaba a dinastia Tudor com a morte de Elizabeth I. Como ela não deixou nenhum herdeiro, que era chamada Rainha Virgem,
que na verdade não era virgem nada, era cheia de amante, acho que a sorte dela é que ela era infértil, porque ela não teve nenhum sucessor que se saiba, tá? Vai morrer e não vai deixar herdeiro. Então, o que vai suceder vai ser o primo dela, que é da Escócia. Lembra que sempre a Escócia tem uma briga com a Inglaterra quer dominar a Escócia, mas a Escócia não quer ser dominada. Mas existe o quê, então? Uma parceria ali, né? Então, os que seriam os reis, rainhas da Escócia, fazem uma parceria e acabam se governando a Inglaterra. Então, o que vai suceder vai ser o Jaime, um Stuart, né? O reinado dela, tá? O Jaime chega e já começa a confusão. Tudo que era paz e harmonia com o parlamento, que era para Elizabeth I, porque ela era anglicana, e porque ela era totalmente a favor dos burgueses, fazia tudo que os burgueses queriam, respeitava o poder do parlamento, né? Ela tinha esse equilíbrio com o parlamento. Chega o Jaime já bagunçando a coisa toda, tá? Então, o que ele vai fazer? Vai perseguir e bajular alguns parlamentares, tá? Ou seja, perseguir aqueles que não tivessem a favor dele, né? Ou bajular, ou seja, puxar o saco para depois poder puxar o tapete, né? Vai favorecer alguns parlamentares de acordo com a sua posição e limitar as suas sessões, tá? Ele vai mandar nas sessões que o parlamento podia fazer ou não, né? Então já começa o Jaime bagunçando. Vai revigorar o direito divino dos reis, o parlamento vai ficar de cara com isso, vai dizer, opa, peraí, quem te controla aqui somos nós. Não, poder divino coisa nenhuma, né? Mas ele vai dizer, não, que os reis são reis porque Deus assim quer, né? Então, ele vai revigorar isso. Que Elizabeth I não tinha isso, né? Ela sabia jogar com as coisas. Aí já o Jaime I, não, né? Interesse do parlamento era o quê? Limitar o poder real. Sempre foi esse o interesse do parlamento. Interesse da burguesia da gente e liberdade de ação, né? Ou seja, fazer o que eles quisessem, o liberalismo. Isso vocês vão ver depois com mais detalhes quando a gente vê iluminismo, tá? Então, obrigação dos anglicanos de estabelecer a liturgia católica, né? Então, aí vem a coisa, aí que vem a confusão mesmo, aí mexeu na religião, meu Deus do céu, é agora. Nós vimos que a religião, o quanto ela influenciava na população, até hoje em dia, né? Isso influencia muito a questão da religião, né? Em todas as questões, as crenças e tudo que das pessoas, mexe com a fé, né? Mexe com algo que é muito íntimo das pessoas. Então, Jaiminho, querido, ele é católico. Então, porque ele é da Escócia. Então, ele vai querer que os anglicanos seguissem a liturgia católica, ou seja, que fossem praticamente católicos, tá? Vocês são anglicanos, tá? Mas só no nome, tá? Vocês vão fazer com os católicos, tá? Então, isso vai deixar os parlamentares de cara, porque a maioria era anglicano e burguês, né? Então, o surgimento do presbiterianismo, os puritanos, que é a igreja desligada do Estado, e que os bispos não fossem nomeados pelo rei, né? Isso que eles queriam. Vai surgir os puritanos em contestação a essa tentativa dele querer unir, né, a igreja, que une nada, fazer da igreja anglicana praticamente católica. Outras ações que vai deixar de cara o parlamento. Instituir impostos sem consultar o parlamento vai ficar de cara. Por quê? Porque a maioria do parlamento era burguesa, gente, tá? Então, eles iam ter que pagar mais impostos, e aí eles ficavam de cara. E concessão de monopólios, isso também ele vai detestar. Por quê? Porque na Inglaterra vai surgir o chamado liberalismo, que é o quê? O livre comércio. Tu tem liberdade para comerciar como tu quer e não pode existir monopólio. O que é um monopólio? É quando eu dou, por exemplo, para uma determinada empresa que só ela vai produzir, por exemplo, tecidos. Só ela, mas nenhuma outra pode, tá? Nem produzir, nem comercializar. Só ela pode produzir e comercializar, mas ninguém, né? Então, isso é uma falta de liberdade, tá? E eles queriam o que, parlamento? Liberdade de iniciativa. Que eles pudessem, quem quisesse fazer a sua empresa, fizesse. Quem quisesse fazer seu comércio, fizesse. Então, ao fazer o monopólio, tu acaba com a liberdade de iniciativa. Então, o parlamento vai ficar de cara, porque ele era burguês, todo ele praticamente era burguês, tá? E é o que vai ser o cúmulo, vai ser o fechamento das câmaras. Só que não vou matar esse rei, vou matar o próximo. Já dei spoiler. Em 1628 vai se instituir a petição de direitos. O parlamento vai instituir a petição de direitos, vai redigir uma carta dizendo que o rei não poderia criar impostos, convocar o exército e nem prender pessoas sem aquisência do parlamento, né? Ou cativada, como falar a tia aí, não sei se vai aparecer nessa gravação. Esperar um pouquinho se aquietarem, né? Senão vai atrapalhar. Calma de som aqui, não para de latir.
Deu a louca dos cachorros. Peraí, um pouquinho, senão vai aparecer tudo na gravação. Vai ficar horrível aqui. Meu Deus, deu uma loucura nos cachorros agora. Tô falando, eu acho que eles são parlamentares, estão de cara também com o Jaime, também, deve estar de cara. Então o parlamento vai fazer essa petição de direitos, na sua ingenuidade, achando que o Jaiminho ia aceitar isso, tá? Aceitar o que eles queriam. Aí o Jaime morre e é sucedido por Carlos I. Então o parlamento estava ainda morno, tá? O Carlos I vai chegar e vai fechar o parlamento. Aí sim, aí foi o fim da picada. Né? Então já estava o Jaiminho querido lá, querendo ser o absoluto, todo-poderoso. Depois chega o Carlos I e acha que pode fazer a mesma coisa que o Jaime. Só que o parlamento já fez cara, já estava por aqui, já com o rei, querer ser o máximo, né? Então vai chegar o Carlos I e vai fechar o parlamento, olha só o que ele faz. E aí sim, aí o parlamento foi a gota d'água, aí não aguenta mais, né? E vai restituir os impostos e as contribuições navais. Então, aí ele vai pedir o apoio do parlamento, vai fechar o parlamento, depois vai pedir apoio do parlamento para a guerra contra a Escócia. E aí o parlamento vai dizer que não, a gente vai te ajudar, tá, os combatentes nos fechou, agora te ferra, agora fica sozinho, né? E aí o Carlos I vai clausurar o parlamento, é isso que ele vai fazer, né? E aí começa a Revolução Inglesa, que ela é bem complexa, pessoal, porque ela vai ter 4 etapas, ela é muito complexa. Ela começa já com o Jaime I abusando, aí o Carlos I abusando, depois tem outras 2 etapas. É a Guerra Civil, que vai ser o rei, a nobreza anglicana, a católica, versus parlamentares, burgueses, a gentry, aqueles que são nobres, burgueses, desculpa, que compram títulos de nobreza, os camponeses pobres e os yeomen, que camponeses que compram terras próprias, tá? Então tem o Oliver Cromwell, que vai se destacar muito nessa guerra civil, vai haver a vitória das tropas parlamentares e a decapitação do rei. Então, o primeiro rei morto, ninguém fala dele, todo mundo fala só do Luís XVI, né? Que é decapitado não, que ele é guilhotinado, tá? Mas ninguém fala do Carlos I. O Carlos I já abre uma brecha, uma ideia, vamos matar o rei, entendeu, gente? Então, ele foi o primeiro rei assassinado, tá? Então, já vai ser uma inspiração essa Revolução Inglesa para a Revolução Francesa, tá? Só que por que ela não é tão famosa como a Revolução Francesa? Porque não sacudiu tanto a Europa como a Revolução Francesa. É claro que vai chocar, sim, quando eles vão decapitar o rei. Óbvio que choca. Né? Como assim? O rei, o intocável, o divino? Porque todo o resto da Europa é absolutista. Tá? Então era uma coisa que chocava. Óbvio que chocou as pessoas. Né? Como assim decapitar o rei? Né? O grande rei, né? Aquele que é bem, que tem o poder divino, como assim decapitar o rei? Chocou as pessoas enormemente isso, né? Mas não vai mexer tanto assim, por quê? Porque a Revolução Francesa, ela vai fazer uma república depois, tá? Já a Revolução Inglesa, ela vai deixar a monarquia quietinha, bonitinha, tá? Só que vai ter que ser uma monarquia extremamente parlamentarista, ou seja, um monarca que respeitasse o poder do parlamento. Então, por isso não vai ser uma revolução tão drástica assim, tá? Não vai inverter tanto assim o status quo da Inglaterra, tá? Já a francesa, sim, ela vai mexer em tudo. Quando tiver a francesa, vocês vão ver, vai mexer completamente na estrutura da França, tá? E vai influenciar muito. Depois veio o Napoleão, que vai expandir todos os ideários franceses. Então, por isso, não se conhece muito a Revolução Gloriosa, mas ela é, sim, um antecedente para depois da Revolução Francesa, porque já abre um precedente, já tem um rei que é morto pelo excesso de poder, tá? Que é o Carlos I. Então, vai se instalar o poder republicano entre 1648 e 1658, pelo Oliver Cromwell, que ele mesmo se diz que é o protetor da Inglaterra. Aliás, engraçado que ele diz que é uma república, mas praticamente foi uma ditadura. Então, vocês podem ver que ele reina quase 10 anos, né? E é praticamente uma ditadura. O que ele vai fazer? Formação da comunidade britânica, Commonwealth, atos de navegação, né? E guerra contra a Holanda, certo? Que tinha ficado dependente da Espanha e estava guerreando o quê? A luta pela dominação dos mares, tá? A Inglaterra dominava muito os mares, tá? Na época, sempre, uma exímia, como era uma ilha, né? Então, dominava muito bem os mares e vai guerrear contra a Holanda por causa do comércio, né? Que os dois vão querer disputar as companhias comerciais das colônias, né? E também os corsários e tudo mais, né? Então, o Cromwell morre, vai ter uma agitação política, porque quem domina, quem assume. O Ricardo assume, que é filho do Cromwell, tá?
Só que aí o parlamento vai dizer que o filho do Cromwell não tinha jeito para governar, ele não ia ser um bom governante. Então, o parlamento vai convidar o Carlos II, tá? Né, o Carlos II. Aí vem Jaime II e tentativa de exercer o absolutismo de novo, olha só o burro, né? O Carlos I, ele é morto, tá? Ele é decapitado, certo? Por causa que ele quer ser absolutista, e vem Jaime II, fez o mesmo erro que o Carlos I e Jaime I, tá? Quer de novo colocar o poder absoluto, tá? Quer ser absoluto. E aí vem a chamada Revolução Gloriosa, que eles retiram o Jaime II e convidam o Guilherme de Orange, que era holandês. E vai ter uma guerra, obviamente, não vai ser tão fácil a Revolução, porque tem o nome de Revolução, entre 1688 e 1689, vai durar um ano. Vai ganhar o Guilherme XIII e a assinatura da Declaração de Direitos do Parlamento. Né? Então, o que eles não podiam fazer? O que o rei não poderia fazer? O rei não poderia aprovar impostos, não poderia suspender leis sozinho, verbas do tesouro estipuladas por um ano pelo parlamento e o julgamento sempre por ser por um júri, tá? Nunca o rei poder julgar alguém, né? A monarquia parlamentar, então, se instaura através dessa revolução, tá? Realmente a Inglaterra passa a ser uma monarquia parlamentar, o rei não é absoluto, o seu poder não é divino, tá? O seu poder é controlado pelo parlamento e entre aspas, que está ali, o rei reina, mas não governa, e isso vem até hoje em dia. Claro que antigamente o rei ainda conseguia reinar de verdade. Hoje em dia, pessoal, as monarquias que existem aí pelo mundo, como a espanhola, vamos me empolgar, né, da Suécia é monarquia, a Holanda é monarquia, né, a Inglaterra, né, mais famosa, que todo mundo conhece, a Elizabeth, a Betinha, né, todas elas, pessoal, o rei e a rainha são só um enfeite, tá? Eles representam o Estado, só que quem governa de verdade é o primeiro-ministro, tá? O parlamento vai escolher o primeiro-ministro, né? O primeira-ministra, tá? Então, quais são as consequências da Revolução Inglesa, né? No poder político, a instalação dos três poderes e a monarquia parlamentar. A admiração dos pensadores liberais, como eu digo, ela vai abrir precedentes para uma Revolução Francesa, tá? Porque ao ter essa revolução de colocar o parlamento, né? Quando der a francesa, vocês vão ver que de início eles não querem matar o rei, tá? De início eles queriam só que o rei tivesse uma constituição e obedecesse uma constituição, e ele não quis, né? Então isso é que vai piorar a coisa para ele, tá? Então vai abrir precedentes. Na religiosidade, a liberdade religiosa, eles vão dar liberdade religiosa, eles vão ser católicos, ser puritanos, assim vai. Na economia, o liberalismo total, ou seja, os burgueses serem extremamente agradados, né, nas suas vontades, já está os cachorros de novo, extremamente agradados à economia, tá? E hoje, que coloca-se pergunta, né, se haveria chances com parlamentarismo ou não, tá? Que, eu quis já da atividade de outra aula, tá? Bom, então agora vou parar de compartilhar aqui, né? Parar de compartilhar. E foi rápido, né? Foi curto até, mas é que é importante conhecer essa Revolução Inglesa, porque senão não se entende de onde vem as ideias da Revolução Francesa, tá? Inclusive até para vocês conhecerem, né? Porque senão vocês vão ouvir falar depois dela e nunca ouviram falar, né? E ela existiu, tá? A Revolução Inglesa não é a Revolução Industrial, tá? E ela é extremamente importante porque abre um precedente para a Revolução Francesa, tá? Mas não vai sacudir a Europa tanto como a francesa, certo? Então tá, por aqui, né? O que vocês têm que ficar na mente é o que vai conseguir essa revolução, tá? O parlamento vai controlar o rei, tá? Isso que vai conseguir nessa revolução, certo? O parlamento consegue ter poder suficiente para controlar as atitudes reais, certo? Então tá, um abraço, fiquem bem. Vou interromper a gravação aqui, que sempre demora para interromper a gravação.